E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero falar sobre este assunto, né? Estava debatendo aqui nos comentários, né, com um protestante, a questão dessa diferença, né? O que é adorar e o que é venerar. Vamos falar nesse vídeo dessa questão, dentro daquilo que eu entendo, né? Eu não sou um cara tão estudado assim, eu sou muito humilde, né? Aqui no canal. Me dispus a transmitir a minha fé, aquilo que eu conheço, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo nesse canal. Então eu vou dar aqui aquilo que eu tenho, aquilo que eu entendo, né? Que não é uma opinião cega, é dentro daquele estudo que eu faço, dentro das Sagradas Escrituras. Vou mostrar aqui alguns textos bíblicos para a gente tentar passar aqui para os irmãos católicos, evidente aqueles que não conhecem ainda, e para os irmãos protestantes terem melhor esse entendimento, né? Enxergarem melhor essa questão dos católicos diante das representação, né, dos santos, diante das imagens dos santos. O que é que os católicos estão fazendo diante das imagens dos santos? É adoração ou não? Ou é uma veneração? Adoração somente a Deus. Então vamos tratar um pouco, né, deste assunto. Eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos mostrando aonde a pessoa se prostrou diante de outra pessoa ou diante de um anjo com essa intenção de adorar e foi, né, repreendido. Para mim, né, eu entendo claramente nesses textos que houve essa intenção, esse consentimento. Vou usar aqui um exemplo, né? A igreja diz que, por exemplo, um casamento, se não houve essa intenção, a pessoa casou forçado, a pessoa fez a coisa forçada, quando ela disse o sim lá, se ela não teve essa intenção e ela conseguir provar isso, então aquele casamento é nulo, né? Então, se não houve aquela intenção, trazendo aqui para a adoração, né? Se não houve aquela intenção de adorar, se você não adora somente a Deus no íntimo do seu coração, é evidente que Deus sabe, né? É evidente que Deus sabe. O exemplo é esse, né? Digamos que você diz que ama uma pessoa, mas da boca para fora você está enganando aquela pessoa, você não ama aquela pessoa. Então, adoração, vamos fazer esses exemplos, né? Esse comparativo. Alguém pode dizer que adora a Deus da boca para fora. O próprio Jesus Cristo diz isso, né? Tem um texto no Evangelho que diz isso. Esse povo me louva, né? Me honra da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Esses textos, meus irmãos, vai me mostrando o que é adoração. Não é um gesto. Digamos que você vê um grupo carismático, né? Com a mão para cima, se prostrando, rolando no chão, em lágrimas. Mas pode ser da boca para fora. A gente não pode julgar pela aparência. O próprio texto diz isso. Esse povo me honra com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Pode acontecer isso. E você acusa os católicos de adorar os santos. Como é que você faz uma acusação a partir de um gesto? Que os textos bíblicos que eu vou mostrar aqui, com isso que eu já falei, né? Eu não lembro agora, eu sei que está lá no Evangelho de Mateus, né? Se eu não me engano, ali no capítulo 13, você vai encontrar esse texto, que diz esse povo me honra, né, com os lábios. Está citando um texto do Antigo Testamento. Mas o seu coração está longe de mim. Então, como eu já disse, você pode ver um cara carismático lá na frente da igreja, louvando com as mãos para cima, mas o seu exemplo de vida, a sua mudança é zero, o seu coração não está em Cristo, o seu coração está na vaidade, está em fazer aquilo. Temos também um outro exemplo daquela oração farisaica, né? Jesus conta também daquela parábola, onde dois homens subiram, né, ao templo para orar. Um ficou lá de joelho, olha só um exemplo, né? Um ficou lá de joelho, dizendo, batendo no peito, que pagava o dízimo, que fazia as coisas tudo certinho, que cumpria a lei, e julgando o outro, que dizendo, olha, eu não sou como aquele publicano que não faz nada.
E o publicano passou ali em pé na entrada do templo, vai dizer: Senhor, tem de misericórdia de mim, tem piedade de mim que eu sou pecador. Jesus Cristo disse que aquele último, naquele que estava ali em pé, voltou justificado. Ou seja, podemos dizer que aquele que estava ali em pé adorou verdadeiramente a Deus. Fez um ato de adoração. E o outro, com um gesto, mesmo prostrado, mesmo carismático, mesmo todo falante, mesmo todo gesticulando, não voltou justificado. Então, meus irmãos, esses textos me mostram o que é verdadeiramente a adoração. Não é um gesto, não é porque alguém está prostrado que está adorando. Então veja, né, por aí a gente vai vendo que não é um gesto, né, externo que caracteriza, né, verdadeiramente uma adoração. Então veja, vamos lá, vamos usar aqui alguns textos agora, além desses que eu já citei, eu vou usar aqui mais uns textos, onde o texto mostra claramente a intenção de adorar. E vou mostrar também textos onde mostra claramente que foi só um ato de respeito, que foi um ato apenas de se prostrar respeitosamente aquela, né, pessoa, aquele anjo. E não tinha nada de adoração, porque não houve essa intenção do coração. Um texto também que eu vou lembrar aqui, antes de eu ler esses outros aqui, né, eu vou lembrar do texto para você aqui de Mateus 22, do versículo 37 a 40, quando os fariseus perguntam a Cristo qual é o maior mandamento da lei de Deus. E Cristo vai dizer, o maior de todo, né? Ele vai dizer, é colocar Deus em primeiro lugar em tudo, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isso é adoração, você consentir. Você sabe no seu coração que você adora unicamente a Deus. E que você respeita Maria, respeita os santos, respeita as autoridades. Não é? A gente tem que respeitar as outras pessoas. E os santos, a gente respeita um pouco mais pelo seu heroísmo de santidade. E Maria, a mãe de Cristo, um pouco mais. Por quê? Porque é a mãe de Cristo, é a mãe do Salvador. E o adorar, que está muito longe de veneração, e adorar com toda a força, com todo o coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Professar nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Professar que a gente adora nosso Deus, unicamente Deus, adoração, né? O nosso Deus trino, adoração unicamente para Ele. Você não vai ver um santo dizendo que adora, você não vai ver um católico dizendo que adora Maria ou que adora um santo. Por mais humilde que seja o católico em uma procissão, experimenta chegar perto daquele senhor e daquela senhora e perguntar se ele está adorando aquele santo, se ele está adorando Maria. Ele vai dizer não. Ele vai dizer adorar unicamente a Deus. É uma coisa bem natural. Pode perguntar aquele senhorzinho, aquela senhorinha, você está adorando Maria? Ela vai dizer não estou adorando Maria. Eu não estou adorando o santo, não estou adorando a santa. Então veja, é isso que Deus vê. É essa a intenção do coração. Aquele senhor e aquela senhora, por mais humilde que seja, eu nunca na minha vida vi no texto, em uma renovação, que a gente vai na casa de algum irmão, onde tem essas rezas, eu nunca vi alguém se prostrar diante de uma imagem do Padre Cícero, de Nossa Senhora, de algum santo, e dizer que está adorando. Olha, nós estamos aqui te adorando. Não diz isso. Reza a oração dos santos, natural dos santos, e quando é para Cristo, sim, a gente professa com toda a força. A gente professa que adora. Nós te adoramos, Senhor. Então veja, Deus sabe disso. Os protestantes não sabem, não conhecem a nossa fé, julga pela aparência. Olha que interessante. E não é para julgar pela aparência. Jesus Cristo já mostrou tantas parábolas, né? Como essa que eu já citei, da oração do fariseu, o sujeito rezando fervorosamente de joelho lá dentro, e julgando quem não estava fazendo daquele jeito. E Jesus Cristo disse, olha, aquele último que ficou na porta, que foi humilde, foi justificado, como eu já disse, né? Podemos dizer, aquele adorou em espírito e em verdade, e não no gesto. Jesus Cristo também falou, né? Esse povo me honra, me louva, diz que me adora da boca para fora, mas seu coração está longe de mim. Seu coração está longe de mim. Então isso, para mim, meu amigo, aqui já bastaria para a gente finalizar o vídeo. Adorar não é um gesto.
Não é um gesto simplesmente de se prostrar. Você tem que manifestar o que você quer. Você tem que professar o que você quer. Você quer o quê? Você tem que professar, né? Você tem que falar, abrir a boca e dizer: eu adoro unicamente a Deus. Maria eu venero e os santos nós veneramos, devido, né, ao seu papel na história. É isso. Vamos lá. Em Apocalipse 19, versículo 10, veja, João, aqui em Apocalipse 19, versículo 10, o apóstolo João diz assim, né, diante do anjo, veja o que o apóstolo João vai dizer, diante do anjo que lhe mostrou aquilo tudo que iria acontecer. Ele diz assim: eu prostrei-me diante dele para adorá-lo. Olha aqui, João, né, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, disse que se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Ou seja, ele manifestou a intenção clara de adorar o anjo. E o anjo vai repreender, adorar somente a Deus. O mesmo João, em Apocalipse 22, versículo 8, manifesta de novo, a segunda vez, a intenção de adorar o anjo. E isso sim, né, ele manifestou esse desejo de adoração e o anjo repreendeu. Veja, Apocalipse 22 agora, versículo 8. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas, e tendo-a ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim as tinha mostrado. Então veja, João por duas vezes no livro de Apocalipse manifestou o desejo de adorar o anjo que tinha lhe mostrado aquela visão. E o anjo vai repreendê-lo na sequência. Confira aí, Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 22, versículo 8. Por duas vezes o apóstolo João manifesta o desejo de adorar o anjo. Houve essa manifestação. Ele falou que queria adorar o anjo. Então, o anjo o repreendeu. Adorar somente a Deus. E o apóstolo aprendeu. No livro de Atos, que esse protestante colocou ontem nos comentários, que eu já conhecia também esse texto, diz assim: Cornélio saiu-lhe, Atos, né? Atos 10, versículo 25 e o versículo 26. Vamos ler o versículo 25, né? Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés em adoração. Veja, 3 textos bíblicos onde manifesta a palavra, né, adoração, a intenção de adorar alguém, né, ou anjo. Cornélio, né, prostrou-se aos pés de Pedro em adoração. O texto diz que ele se prostrou em adoração. Aí não resta dúvida, Pedro repreendeu. Assim como o anjo repreendeu João, porque o João manifestou a intenção clara de adorá-lo. João diz: eu, João, vi tudo isso e, tendo visto, prostrei-me diante do anjo para adorá-lo. O texto é muito claro. Quando Cornélio viu Pedro também, prostrou-se aos pés de Pedro em adoração. Manifestou nessa vontade, esse desejo de adoração. E Pedro disse: não, eu sou uma pessoa como tu. Assim como o anjo repreendeu João também. Adorar somente, né, a Deus. Agora eu vou mostrar aqui. Veja, eu mostrei aqui 3 textos, né? 2 de João, Apocalipse 19, versículo 10, Apocalipse 22, versículo 8, Atos 10, 25. 3 textos, né? 2 de João e 1 de Cornélio. E foram repreendidos. Ambos foram repreendidos. Agora eu vou mostrar 3 textos nessa mesma linha da pessoa se prostrar e não ser repreendido. Por quê? Porque a pessoa não manifestou o desejo de adorar. Veja, né? 2 textos, vou mostrar 2 textos de Daniel, do profeta Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 17 e 18. Daniel 8, versículo 17 e 18. Diz assim: eu me assustei e prostrei-me o rosto no chão. Ele se prostrou diante do anjo, com o rosto no chão. O texto mostra claramente que o anjo não o repreendeu,
Continue lendo aí um pouquinho mais para você ver se tem algum momento em que o anjo repreendeu por ele ter feito aquilo. Por quê? Né? Porque o anjo sabia que Daniel não manifestou a adoração, assim como o anjo repreendeu João, porque ele disse que queria adorar. Então veja, Daniel 8, versículo 17 e 18, né? Eu me assustei e prostrei-me, o rosto no chão. Pode continuar lendo aí, você vai entender. Não houve o desejo de Daniel adorar o anjo. Ele se prostrou, ele se assustou e se prostrou no chão, em sinal de veneração, em sinal de grande respeito àquele ser que é superior a ele, né? Aquele ser que é superior a ele. E você vê que o anjo não o repreendeu. Mais um texto, né, do livro de Daniel, agora no capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu estava assustado, já prostrado, o rosto no chão. Veja, por 2 vezes o profeta Daniel se prostrou diante dos anjos. Eu acho que aqui, se eu não estou enganado, ele se prostrou aqui diante do anjo Rafael e depois do anjo Miguel. Veja, o anjo não o repreendeu, porque o profeta Daniel não disse que estava aqui se prostrando para adorar, não manifestou aqui a adoração, como João manifestou a adoração. No texto de Atos, né, 10, 25, Cornélio também manifestou, o texto diz claro que ele se prostrou-se em adoração. Então isso é o que não pode. O terceiro texto que eu quero ler aqui, onde onde a pessoa se prostrou e não foi adoração, é o rei Salomão. É sobre o rei Salomão. Veja, no livro de Reis, né, primeiro livro de Reis, capítulo 2, o versículo 19, diz assim o texto, né? Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 19. O rei levantou-se e veio a seu encontro, prostrou-se diante dela. Ou seja, o rei Salomão se prostrou diante da sua mãe. A sua mãe não repreendeu, nem Deus o repreendeu, nem um profeta repreendeu Salomão. Veja, o grande rei Salomão se prostrava diante de sua mãe. E isso não era adoração, mas sim de sinal de respeito. Veja, não foi repreendido por Deus, como eu disse, nenhum profeta se levantou para dizer: não, Salomão, você não precisa se prostrar diante da sua mãe. Nenhum profeta, né, repreendeu Salomão por ele se prostrar diante de sua mãe. Nem a sua mãe falou nada, nem não houve nenhum aviso de algum anjo que aquilo era, né, adoração. Porque o rei se prostrou em sinal de respeito à sua mãe. Veja, 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Né? O rei levantou-se, veio ao seu encontro, prostrou-se diante dela. Ou seja, ele se prostrou diante de sua mãe. E não foi adoração, como eu já disse. Nenhum anjo mandado por Deus, nenhum profeta, ninguém repreendeu Salomão por ele ter se prostrado diante de sua mãe. Veja, mostrei 3 textos onde se prostraram para adorar, né? O texto de Atos 10, 25, com Cornélio, Apocalipse 19, versículo 10, Apocalipse 22, 8, com João, que se prostrou diante do anjo por 2 vezes, manifestando o desejo de adorar. Foi repreendido. Mostrei para vocês Daniel 8, versículo 17, aonde Daniel se prostrou diante do anjo, com o rosto no chão, não foi repreendido. Daniel 10, versículo 9, também se prostrou diante do anjo, não foi repreendido. Por quê? Porque não havia, né, intenção de adorar. O rei Salomão se prostrava diante de sua mãe, não foi repreendido por Deus, nem por um profeta, nem por um anjo, porque não havia a intenção de adorar a sua mãe. Então veja, meus irmãos protestantes, quando você vê um católico, né, se prostrar diante de uma imagem de um santo, não vai logo se precipitando e dizendo: não, ele está adorando, né, aquele santo. Ele está adorando aquela imagem. Ninguém faz isso. Deus conhece o nosso coração, o sentimento que a gente tem. Ninguém se prostra diante daquela imagem
uma imagem, como eu já falei várias vezes aqui, uma imagem, né, sem fundamento. Aquela imagem está representando um santo, uma pessoa de carne e osso, um herói na fé. Quando você vê alguém prostrado diante de uma imagem de Nossa Senhora, não vá se precipitando, dizendo que está adorando Nossa Senhora. De forma nenhuma. Veja, estude a palavra de Deus com honestidade, com coerência. O ato de se prostrar, esse ato, né, externo, ninguém pode julgar ninguém de estar adorando simplesmente porque está de joelho. Você pode estar de joelho diante do altar, como aquela oração que Jesus Cristo falou, que alguém entrou lá dentro, no templo, né, para adorar. Você pode estar lá dentro de joelho, né, todo mundo vendo, né, externamente o seu gesto, e o seu coração está longe de Deus. Olha só. Então, para com essa, né, bobagem de acusar o católico de adoração por um gesto. Por mais carismático, como eu já falei, que você pareça, está lá na assembleia, está lá na sua igreja, se balançando, fazendo gesto, para mostrar que é adoração, mas é o seu coração que Deus quer ver. Ah, alguém está indo lá na passarela de Aparecida de joelho, pagar uma promessa que fez. Ah, acendeu uma vela. Ah, fez uma caminhada. Esse ato em si, esse ato externo, não podemos nos precipitar e dizer que é adoração, a não ser que você se aproxime da pessoa e pergunte onde o coração dela está, de quem é o coração dela, quem é o salvador dela, quem é que ela adora. Se ela professar, aí sim, a partir dessa profissão de fé da pessoa, aí você pode dizer quem a pessoa realmente adora. É a profissão de fé nossa, é o nosso desejo que vai mostrar quem é o nosso Senhor. O resto é o resto. Veja, quando João manifestou a intenção de adorar o anjo, foi repreendido, porque ele manifestou a intenção. Não foi um ato de se prostrar em si. Daniel se prostrava também diante dos anjos. O rei Salomão se prostrava também diante de sua mãe. Mas em nenhum momento no texto eles foram repreendidos. Em nenhum momento no texto fala que eles se prostrou para adorar. Mas Cornélio e João, o texto mostra claramente que eles se prostraram para adorar. Então para com essa acusação falsa, se é que você quer ser honesto, né? Tenha chegado até aqui no vídeo, para com essa acusação falsa de dizer os católicos estão adorando Maria pelo simples fato de pagar uma penitência de ir a pé em Aparecida. Você conhece o coração dele? Aborde essa pessoa, aborde uma pessoa bem simples, católica, uma senhorinha com texto na mão, e diga, você está adorando Maria? A resposta vai ser não. E como é que você vai imputar à pessoa uma acusação de adoração se a pessoa claramente está professando a sua adoração unicamente a Deus? Como é que você vai insistir numa tolice dessa? Ah, não, mas você está adorando, porque você se ajoelhou. Se ajoelhar não é adorar, necessariamente não significa, o ato de se ajoelhar não, necessariamente não significa adoração. A adoração vem do coração. Será se com tanta explicação que eu dei aqui, com tanto exemplo de textos bíblicos, será se ainda você vai continuar acusando os católicos de adorar os santos, sendo que você nunca chegou para ele e perguntou quem é que você adora? Chega para um católico e pergunta, quem é que você está adorando? Rezando esse texto. Quem é que você está adorando indo em Aparecida? Quem é que você está adorando se ajoelhando diante da imagem de Nossa Senhora? Pergunta para ele. Não julgue pela aparência, né? O problema é isso, é julgar pela aparência. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Já fazia alguns dias que eu queria falar sobre este assunto. E esse debate ontem nos comentários com esse irmão protestante, ele até sugeriu, né, esse tema, mas era um tema que já estava meio encaminhado para mim falar. Já tinha até marcado alguns textos bíblicos aqui, como esse que eu falei para você, para mostrar que o fato de se prostrar, a gente não pode julgar a pessoa porque se prostrou, que é adoração, né? Que aí seria fácil, só se prostrar, só adorar é só se prostrar? Não. Você tem que manifestar o seu desejo, você tem que dizer com toda a força do seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, o único Salvador. E ponto final. Colocar Deus em primeiro lugar. Veja, o texto diz que é para colocar Deus em primeiro lugar. E amar o próximo como a si mesmo. É isso.
É isso. Não se enganem. Adoração está muito acima de veneração. Você adora com todo o seu entendimento. É lógico que você nunca vai dar esse amor todo para Maria ou para um santo, esse amor de adoração, essa adoração. Porque você não vai colocar todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua força para adorar um santo. Não, isso é para Deus. E os católicos, como eu já disse, né, por mais simples que seja, qualquer procissão que você for, se aproxime, faça essa experiência, se aproxime daquele senhor e daquela senhora e pergunte, você está indo adorar quem? Ele vai dizer, estou adorando a Deus, adorar somente a Deus. Essa caminhada aqui é em veneração, é em respeito à Mãe de Deus, é em respeito a um santo. É isso, meus irmãos, é isso. Espero que esses irmãos tenham, né, aprendido e que parem com essa bobagem de acusar pela aparência. Acusar pela aparência. Só Deus vê o nosso coração, a nossa intenção. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.